Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo e bem-vinda à jornada terapêutica de capelania real, multiministério. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e autor e escritor da Capelania Real Multiministério, a união de duas organizações missionárias batistas, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei. O meu desejo é que você que está conectado se sinta à vontade em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou ainda mais, em seu lazer. Esse momento foi criado especialmente para você que está conectado. E vou agora compartilhar outro significado na Capelania Real Multiministério. Pragas e pestilências. Deus protege o seu povo, a sua igreja. Pense nisso. Existem 5 palavras hebraicas e 3 gregas para significar pragas ou pestilência. Uma delas significa destruição provocada pela divindade para punir certo povo. Outra pode significar fome. Uma terceira, talvez, como no caso do castigo que Deus deu a Davi por numerar o povo, em 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Beceba, 70.000 homens. Você sabia que pode ter sido um vírus, ainda que não era conhecimento dominado pela cultura daquele tempo. Uma quarta seria doença em grande escala, epidemia. Uma quinta pode ser simplesmente açoite, sofrimento por iniciativa de Deus. Na sua oração de inauguração do templo, Salomão pediu que Deus atendesse o povo quando houvesse fome ou peste e viesse orar no templo. Peste é doença contagiosa que espalha rápido. Cristo Jesus, o Messias, tratando dos últimos tempos, segundo o registro de Lucas 21:10, fala de epidemia e fome. Epidemia, doença que se espalha rápido e abrange uma região inteira. Você está ouvindo na jornada terapêutica de capelania real multiministério. Pragas e pestilência. Deus protege seu povo, sua igreja. No caso do Egito, a partir da 4ª praga, Êxodo 8:22, o texto diz que Deus faria distinção entre o seu povo e o povo egípcio. É possível que a separação tenha acontecido desde o início, pois a partir da 4ª praga vai mencionar a separação até o fim.
A Bíblia, a mensagem, em linguagem contemporânea, da editora Vida, traduz Êxodo 8:22 da seguinte maneira: mas quando isso acontecer, vou isolar Gósen, onde meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Ainda você saberá que eu sou o Eterno nessa terra. Farei uma clara distinção entre o seu povo e o meu povo. A Bíblia diz, eu acredito. No caso do fim do mundo, todos os evangelistas sinóticos relatam que Deus cuidará dos escolhidos, abreviará o sofrimento por causa deles. Nós passamos no ano de 2020 por uma pandemia global no mundo, causada por um vírus. Isto é uma pestilência. Estamos hoje em 27 de setembro de 2024. Preste atenção. O povo de Deus e as crises do mundo. Abraão, logo depois de ser chamado por Deus e ter as promessas de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, teve de enfrentar uma fome e fugir para o Egito. Gênesis 12:10. Isaque, filho de Abraão, igualmente teve de enfrentar fome e fugir para o Egito. Gênesis 26:1. Jacó, neto de Abraão, teve de enfrentar fome e de novo descer para o Egito. Aqui entra a história de José, onde o sonho das vacas gordas e das vacas magras. Gênesis 41:27. Em todos esses casos, notamos o cuidado de Deus em proteger o seu povo. No caso das vacas gordas e das vacas magras, Deus preparou toda aquela história de José para proteger a nação de Israel. Mais tarde, passando pelo deserto para buscar a terra prometida, Israel entrou em crise de fome e aí Deus mandou o maná por 40 anos, Deuteronômio 8:3. Portanto, Deus protege o seu povo, a sua igreja. Continue ouvindo a voz da palavra de Deus, se permitindo que ela habite ricamente em seu coração e sua mente na jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério. Segundo, o povo de Deus e a crise do Egito. Deus queria punir o Egito com pragas, mas seu povo estava no contexto. Como o povo de Israel habitava numa região separada, a terra de Gósen, Deus bloqueou aquela região e as pragas não alcançaram Israel. Essa informação só aparece a partir da quarta praga, Êxodo 8:22, mas subentende-se que isso aconteceu desde o começo. Talvez a separação tenha sido feita somente a partir da quarta praga, porque as duas primeiras, os magos de Faraó, puderam fazer e por isso eles poderiam prejudicar Israel. Isso é uma hipótese. A partir da terceira praga, os magos não puderam mais fazer o mesmo que Moisés. Êxodo 8:19. Mas são 10 pragas e a situação vai endurecer, vai doer, culminando
com a matança dos primogênitos de humanos e animais, incluindo o primogênito de Faraó. Dessa vez, Israel foi poupado de maneira maravilhosa, instituindo a celebração da Páscoa e logo puderam partir do Egito. Êxodo capítulo 11, versículo 7 e Êxodo capítulo 12, versículo 13. Aqui você aprende como Deus trabalha para proteger o seu povo. Muitos anos antes de uma fome, Deus mandou José para se tornar o provedor do mundo, em especial, provedor de seu povo. Depois de séculos, Deus tirou o seu povo com mão forte do Egito. Eu quero que você se lembre dessa teologia. O terceiro lugar, o povo de Deus e as pragas de hoje. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus na jornada de capelania real multiministério. Você está gostando de ouvir o povo de Deus e as pragas de hoje. O mundo caminha, o mundo continua tendo pragas, pestilências, fomes, guerras. Ao examinar o livro de Apocalipse de João, no capítulo 6, os 8 primeiros versículos, você vê aqueles 4 cavalos. O primeiro cavalo branco é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Confira Apocalipse 19, a partir do versículo 11, que mostra a verdade sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. Esse texto mostra que a partir daquele tempo o planeta Terra terá diversos tipos de pragas de tempos em tempos. Se você fizer um levantamento pela internet, vai notar ao longo da história centenas de pragas, pestilências que assolaram a humanidade, matando milhões de pessoas. A Bíblia prevê várias pestilências, várias pragas para o fim dos tempos. Não quer dizer que esta que estamos vivendo essa que vivemos em 2020 seja a última. Mas a promessa do Kyrios, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, é que essas coisas serão abreviadas por causa dos escolhidos, dos santos, dos eleitos, dos salvos, de seu povo, de sua igreja. Consegue entender isso? Além disso, a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, mostra ao longo da história a metodologia ou a teologia de Deus em cuidar do seu povo. Deus nos carrega nos braços. Isaías 46, 3 e 4. Deus dá força a seu povo. Salmos 29, 11. A Bíblia diz, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 10 e 13. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. O Senhor pelejará por vós. Êxodo 3, 22. E tantos outros textos bíblicos que falam da proteção de Deus sobre o seu povo, sobre sua igreja. Você está ouvindo pragas e pestilências
Deus protege o seu povo, sua igreja, na jornada terapêutica de capelania real multiministério. Agora, no exemplo do Egito, o povo foi protegido, libertado, mas continuou vivendo no contexto normal, no deserto, cheio de adversidades. Aqui aparecem as lindas figuras da proteção divina. A coluna de nuvem guiando-os de dia e a coluna de fogo guiando-os de noite. Tiveram problemas, mas não lhes faltaram água, comida e proteção. Por 40 anos comeram maná que caía do céu, até que entraram na terra de Canaã, conforme a promessa de Deus. Somente Josué e Caleb conseguem entender isso, e tantos outros também que pereceram no deserto. Nós somos o Israel espiritual de Deus hoje, a igreja de Cristo Jesus, os cristãos salvos verdadeiros. E Deus continua nos amando, nos carregando nos braços e nos protegendo. Cristo Jesus, o Messias Salvador, disse: está conosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 18 a 20. Consegue entender tudo isso? Como foi a sensação ao ouvir? Pragas e pestilências, Deus protege o seu povo, sua igreja. Se sente preparado a permitir que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Salvador, conduza sua vida às mansões celestiais? Mas para isso, você precisa se arrepender de seus pecados, pedindo Jesus Cristo que os perdoe, e ainda mais, você precisa clamar a Jesus para salvar sua alma, e Ele prontamente a salvará. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente para o Filho de Deus. Cristo Jesus, Ele é a única esperança para a sua alma, mas entregue sua alma para Cristo hoje, agora, enquanto você respira o ar da graça de Deus, e ainda mais enquanto o seu coração bate em seu peito. Amanhã pode ser tarde demais. Pense